Boa tarde a todos. Hoje temos mais uma coletiva na sala de imprensa do Limeirão. Dessa vez, os entrevistados serão o CEO da Internacional, Fausto Momenti, e o técnico Roger Silva. Eles farão um balanço da equipe na Série D do Brasileiro até aqui e também uma projeção para a reta final da próxima fase da competição. Na tarde desta sexta-feira, a Inter ainda faz o último treino de preparação para a partida contra o Bahia de Feira. O duelo acontece neste sábado, às 4 horas, no Limeirão. Passo a palavra agora para o CEO Fausto Momenti. Boa tarde, pessoal. Bom, dando sequência nesse novo formato que a gente adotou aqui para atender vocês da imprensa, né? Toda semana a gente coloca duas pessoas aí à disposição, e eu sempre dando uma atualizada, mesmo não participando da coletiva. Isso foi feito semanalmente, desde a minha chegada, com exceção da última, que precisamos viajar na quinta-feira, ainda pela manhã, para Patos, e aí acabou sendo uma semana típica. E aí hoje me colocando à disposição, juntamente com o nosso comandante, para fazer um balanço desse primeiro turno, né? Agora que a gente já consegue ter uma visão melhor e talvez até uma análise um pouco mais justa do que se fosse feita anteriormente, poderia ser até precipitada. Vocês já receberam aí da nossa assessoria, né, mais ou menos um balanço aí do que aconteceu aí nesse primeiro turno, primeira rodada de segundo turno, e eu me coloco à disposição de vocês. Muito obrigado, Fausto. Vamos para as perguntas. Marcelo Pilon, Rádio Mix, site Memória da Inter. Suas perguntas, por favor. Muito boa tarde, Fausto. Boa tarde, Roger. Fausto, vou começar contigo. Você assumiu o cargo de CEO da Internacional há pouco tempo, tem feito um bom trabalho, a torcida tem visto isso, você fez mudanças importantes. Queria que você avaliasse. Você já conhece todos os cantos do Limeirão, já está por dentro de todas as contas. E como é que você avalia o que você ofereceu ao Roger para essa Série D? Boa tarde, Pilon. 2 meses, né, de clube, então já a par de bastante coisa. O início bem agitado, digamos assim, não conturbado, mas agitado, onde nós fizemos um planejamento muito rápido, e dentro desse planejamento o objetivo sempre foi o acesso para a Série C. Eu nunca escondi isso de ninguém. E nosso planejamento, analisando os números, né, e isso foi dito antes de começar, nós tínhamos muitos atletas no departamento médico, precisamos fazer contratações às pressas, para a gente poder ter um time para iniciar o campeonato, um time competitivo, que pudesse somar pontos para, na virada do turno, quando a turma do DM voltasse para campo, a gente tivesse numa condição de brigar forte pela classificação. E isso sempre foi dito a vocês. Precisaríamos de um tempo, talvez o futebol não fosse o mais bonito, mas seria toda a partida seria de muita competição, seria um futebol muito competitivo, e eu acho que isso foi feito. E analisando os números, hoje nós estamos brigando forte pela classificação, e até analisando esse release aí passado para vocês, bati o olho agora, não tinha visto ainda. Nas últimas 3 rodadas, aí, se vocês acompanhar, nós somos a equipe que mais pontuou. Então, justamente onde a gente achava que a gente ia estar forte. Já com o pessoal entendendo a metodologia do Roger, o Roger entendendo o grupo que ele tinha na mão. E a gente está satisfeito com o trabalho, sabendo ainda que a gente tem muita margem para evolução, e atento a tudo que está acontecendo. Mercado muito agitado, muita movimentação acontecendo, e a gente vai sempre priorizar a Internacional de Limeira. A Inter vai estar sempre à frente de qualquer opinião pública, de qualquer vontade de atleta, de qualquer vaidade de dirigente ou de treinador, ou de, enfim, seja quem for, a Inter vai estar sempre acima de tudo isso. E, baseado nisso, eu estou contente com o trabalho, e muito satisfeito mesmo, e esperançoso de que a gente está no caminho certo. Roger, pergunta para você. Queria te falar sobre pontuação e evolução da equipe.
Bom, pontuação, Roger. Você já comentou no início do campeonato, estava formando a equipe. Tem a única derrota da Inter, se a gente pegar os 15 primeiros minutos, não falaria que seria 3-0 para o Real Noroeste. E os empates, teve os empates com gostinho de derrota, que foi o caso da estreia contra a Caldense, e os empates com gostinho de vitória, que foi no último domingo, o empate no último minuto, no último sábado. E a evolução da equipe. Você comentou das suas experiências e hoje você está com a equipe mais encorpada e nas cabeças do campeonato, mostrando bom futebol e como o próprio Fausto falou, a equipe que tem a melhor equipe que está pontuando aqui. Qual a análise que você faz de quando você chegou da primeira entrevista coletiva até aqui? E parabéns pelo trabalho. Boa tarde a todos. Bom, cara, análise a gente sempre procura fazer frio, né? Eu e o Fausto. A gente, pós-jogo, a gente faz 5, 10 minutos de conversa e daqui a pouco a gente já, vamos embora, que segunda-feira a gente mais frio para decidir. Cara, a análise é boa. A gente, o plano no início é ficar dentro do G4, né? O Campeonato Brasileiro da Série D, ela é disputada em algumas etapas, é o meu jeito de ver. A primeira etapa é classificar a equipe, primeiro, segundo, terceiro ou quarto. E aí depois você precisa vencer um mata-mata, e aí se você vencer, você vence o segundo, e depois do segundo você vence o terceiro. E é viver jogo a jogo, dia a dia, semana a semana. Então, realmente a gente faz uma avaliação boa pelo número de pontuação, né? Quando cheguei, disse que eu precisaria de um tempo para implantar um pouco das minhas ideias, daquilo que eu acredito como futebol, daquilo que eu tenho estudado, aprendido e ao longo da minha carreira vivenciado. Eu acho que a gente está numa evolução, né? Algumas voltas importantes do departamento médico, né? Caras que estavam fora, que fazem a diferença. Aí eu incluo o Maduro, que ficou fora acho que 1 ou 2 jogos. Pedro, uma volta importante, uma função nova, entregando muito. Felipe, zagueiro, né, cara, que teve um problema familiar, que é uma volta também considerável, né, cara. E aí a gente traz um cara que, com a experiência de balançar a rede, que também já a gente brinca, né, que já nos deu 4 pontos, né. Então, a avaliação é boa, tendência é que a gente cresça, mas as outras equipes também tendem a crescer. Dificuldade de pontuar vai ser enorme, mas a gente traz para 2 jogos em casa, onde a gente é muito forte. Mais uma vez, a gente pede o apoio do nosso torcedor nesse sábado, que ele possa vir ao Limeirão, nos apoiar e que a gente possa sair com uma vitória amanhã. E aí sim, a gente dá um passo largo, 16 pontos, faltando 6 jogos, a gente com certeza começa a vislumbrar a classificação mais próxima. Boa tarde, Roger. Só fazer a primeira para você, já que você já está aquecido aí. Roger, você falou muito dessa questão de lesões, né? O quanto isso, a gente sabe que é inevitável, né? Não tem como... É inevitável você fazer um jogador não se contundir, não tem como, né? Isso aí vai do desgaste de cada um, vai da maneira de jogo. Mas o quanto isso atrapalhou você até o momento, né? Foram muitas lesões no comecinho do campeonato. Hoje o DM está um pouco mais vazio, mas mesmo assim peças importantes estão lá. Quanto isso afeta hoje no seu trabalho e o que você vem fazendo para poder diminuir ainda mais esse prejuízo ao longo dos treinamentos? Cara, eu não lamento muito, assim, acho que vocês já perceberam, né? Eu não chego aqui e fico dando desculpa, lamentando. Não, cara, eu olho para frente, né? A gente, né? Quando eu falo a gente, eu e o Fausto, assim, a minha comissão e a rapaziada toda aqui do staff, eu sempre falo, vamos olhar para frente. Mas faz falta, né, cara? Você tem um jogador como o Gui Mendes de fora, que é um cara que ganha um jogo para nós. A gente sabe a diferença, a qualidade que ele tem, né? Renan Fonseca, nosso capitão, né? É um líder, é um cara com experiência de Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Faz muita diferença. Agora, felizmente, eu perdi o Léo Reis também, que talvez até esperado, né? Pelo longo tempo sem jogar, pelo lesão de cruzado. Mas eu ganho algumas voltas importantes, né, cara? Vitinho voltando, né? Chan voltando. Eu tenho meus pernas rápidas aí por fora, né, cara? Caras que podem mudar. A gente sempre acredita que a mudança ela é tão importante quanto a equipe que sai jogando, né? As mudanças, as alterações. Hoje, 5 alterações você pode mudar muita coisa. Então, a avaliação é boa. Cara, lamento a perda dos caras pra caramba. Muito mais por eles, porque eu sei quanto eles queriam estar dentro de campo, né? Nós dois estivemos ali, a gente sabe como é ruim ficar de fora. Mas eu acredito que a gente vai ganhar
a rapaziada no momento certo. Daqui 1, 2 semaninhas, todo mundo, esse departamento médico vai estar vazio e a Inter vai ter 25, 26 caras, difícil para a gente escalar, difícil para montar treino e a gente se torna uma equipe muito forte com todo mundo à disposição. Fazer uma para o Fausto, mas vale depois se o Roger ficar à vontade, lógico que ele é o técnico, então ele vai poder responder também. Não tem como a gente não falar da chegada dos últimos 2 jogadores, mas também muito que pesou nessa conversa, nessa negociação, a saída do Guipira. Muitos torcedores lamentaram, claro que o Roger não gosta de perder um jogador qualificado, um titular, mas a informação que a gente teve é de que foi um pedido seu a vinda desses 2 atletas, às vezes por funções que você estava necessitando. Como que foi essa negociação? É algo que chegou de repente? Foi um pedido através do Roger? Veio algo do Manaus? Como que foi essa questão? Só para ficar explícito, tá? Na verdade, o Manaus está atrás do Pira já há muito tempo, né? É um atleta que passou por lá, performou bem e quase que semanalmente eu recebo ligação do Manaus pedindo a liberação do Pira. E agora é um jogador importante que a gente viu que para a gente poder liberar a gente precisava ter alguma vantagem também, assim como foi com o Léo, né, que foi para o Mirassol antes do início do campeonato, uma situação de uma divisão acima, uma visibilidade maior, financeiramente para o atleta também é uma situação que pesa bastante. E mas o Manaus sempre a gente não conseguiu avançar nessas conversas, mas devido à virada de turno não, mas na metade do campeonato lá também, acho que eles vêm de 3 resultados ruins dentro de casa, acho que 3 empates, e nessa semana eles acabaram abrindo ali para a gente uma situação que para a gente ficou boa. E aí a vontade do jogador de ir, por ganhar mais, por ir por uma situação que eu já falei, de visibilidade maior. É um ativo do clube, né? Contrato com a gente para o ano que vem. Então a gente vai pôr numa vitrine maior do que a gente se encontra hoje, que é a vitrine que a gente quer estar no ano que vem. Mas, como eu falei na apresentação aqui, né, na abertura, a Inter não vai ficar refém de vontade de ninguém. A gente sabe, claro que a gente também analisou, conversamos, analisando números, né? O Pira, infelizmente, não conseguiu jogar em 50% dos minutos de Série D com a gente, dessas 8 partidas. Ficou fora da última, né? Uma situação de um jogo em casa com a RT, uma substituição no primeiro tempo ainda. Tudo isso pesa. A gente põe na balança. E a gente, como o Roger falou, a gente olha para frente. Com essa possibilidade da liberação do Cordeiro e do Thiago, aí eu passei para o Roger essa informação, nós construímos junto isso. A princípio não foi um pedido do Roger, mas o Roger teve, a partir do momento que eu comecei a construir isso com a diretoria do Manaus, o Felipe Cordeiro é um atleta que a gente foi em busca ainda na montagem para essa Série D, o Manaus não liberou. O Thiago também eu fui atrás, inclusive numa pré-lista de Paulistão para o ano que vem. O Thiago já se encontrava nessa lista para compor elenco de Paulista, já visando o Paulistão. E é aquilo que eu falei. Agora os clubes vão fazendo ajustes no seu elenco. Uns acabam cedendo mais que os outros. E essa semana o Manaus, pelo desespero que ele se encontra pelos últimos resultados, ele acabou cedendo mais, casou com o nosso pedido também, e casou com a vontade dos atletas, né, dos 3 atletas, na verdade, e a negociação foi firmada na segunda-feira à tarde. Ali, a gente, claro que precisa trocar documentos, é uma negociação bem complexa, o Thiago, inclusive, não está apto para jogar devido à parte burocrática, né, ele é um empréstimo do Avaí, e aí precisava fazer uma rescisão de contrato, Manaus-Avaí, depois tem os contratos Avaí e Inter. Então, por uma questão burocrática, não vai dar tempo de subir ele no bid para essa partida. E foi assim que se desenrolou essa negociação. E como eu vou bater nessa tecla, a Inter está acima de opinião pública,
acima de vontade de atleta, e a gente olha para frente. E a gente está muito contente com os 2 reforços que vieram. Nessa mesma linha, se você quiser comentar a chegada desses 2 atletas, a importância também da chegada desses 2 atletas, tanto o lateral quanto o meia, aí fica à vontade, tá? Como treinador, quanto eles vão agregar também isso? Cara, a chegada de reforços é sempre bem-vindas, né? São jogadores que estavam uma divisão acima, então a gente também sabe que tem que performar, né? Vem para performar, a gente sabe que eles podem entregar. Quanto a nós, boa sorte para o Gui, né? A gente deseja boa sorte para ele, que ele seja feliz lá. Às vezes, as informações elas têm que ser... A imprensa ela tem uma responsabilidade grande nas informações, sabe? Porque o treinador ele já tem bastante coisa a fazer no seu dia a dia. Aí, às vezes, tem que vir explicar uma situação. Então, assim, foi muito bom financeiramente para o atleta. Ok? Então... tem sempre um lado pessoal que pesa nessa negociação. Então, assim, porque daqui a pouco o Roger e o Fausto deixou o Piraí. Não. Quem quer estar aqui, vai ficar aqui. Quem quiser correr e ter o acesso com a gente, vai ficar. Quem achar que tem que ir para um lugar e a gente entender que a gente pode liberar e vir outro, vai sair. Isso passa por mim. Se daqui a pouco o Fausto entender que eu não estou entregando, se daqui a pouco o presidente entender que ele não está entregando, e é um atleta assim também. Isso é futebol de alta performance, é esporte de alta performance. Tem que estar bem, tem que estar feliz. Não era o caso do Pira, tá? Estava bem, estava feliz, estava entregando, mas a situação financeira pesa muito e aí mexe um pouco com o atleta também. Mas a gente está feliz com o Cordeiro, com o Thiago. Tenho certeza que eles vão performar, nos entregar muito aí. Roger, vamos começar a segunda parte, né, das nossas perguntas. Torcedor vai vir no sábado aqui no Limeirão, vai apoiar, como sempre, você sempre convoca, e a torcida gosta muito de ver o Roger no banco de reservas. É um treinador que não para um minuto, que não vê isso. Eu até mesmo já falei no Pimba nos Esportes, lá no nosso programa, que para mim, Roger, de todos os treinadores do acesso da Internacional para cá, eu já o considero o melhor treinador de campo, porque vivenciou, não para um minuto. Só que, infelizmente, o treinador tomou o 3º amarelo, não vai estar. Como vai ser essa sensação de não estar no banco de reservas? O que o torcedor pode esperar? Vai ter algum lugar para você poder chutar que você não para um minuto? Como vai ser essa experiência para você amanhã? Eu acho que até foi injusto o cartão que eu tomei lá contra o RT, né? Fui pegar a bola e quem viu fui devolver a bola rápido, porque eu estava perdendo. E aí o quarto árbitro indicou lá que talvez eu teria saído da minha área técnica e tal, e criado uma discussão lá com o banco. Cara, eu acho que é isso, a gente sempre constrói aqui, né? Eu tenho os meus auxiliares, né, que são o João, o Fausto, tenho o auxiliar da casa, que também faz parte da minha comissão, tem entregado muito, que é o David, e a gente constrói junto, cara. Vai ficar o João, vai ficar o David no banco, sabe como eu sou, sabe como tem que andar as coisas, vou ficar com o radinho lá, e quando tiver que dar um grito, vou dar o grito para que chegue o grito, e assim, a gente constrói dessa forma aqui na Inter. Acho que o respeito é o mesmo, rapaziada. Vocês já perceberam aí, todos os meus auxiliares, os 2 e o David também, participam do treino comigo igual, todos cuidam de um bobinho, ou na parte tática está orientando uma peça ou outra, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Lamento e já assumo que eu não vou mais tomar cartão. É uma coisa que agora virou pessoal, não posso ficar fora. Às vezes dá vontade de reclamar num nível mais alto. Fomos muito prejudicados lá na URT, um gol legítimo, um pênalti ridículo contra nós. Também não comento a arbitragem, só estou pontuando. Mas lamento, mas eu tenho certeza que a rapaziada vai entregar e a gente vai ter um sábado feliz, se Deus quiser. Fausto, quero te perguntar, você está comentando sobre o peso internacional de Limeira. Eu estou gostando muito dessa sua postura. E a gente já viu no mercado que tem o peso Roger também. Então tem o jogador que quer vir porque está vendo o Roger performando, entregando. E você está movimentando o elenco, você está aproveitando, mexendo no time, tendo as fichas à disposição. Eu quero pegar uma fala do Bruno Moraes. Bruno Moraes falou o seguinte:
Eu vi a oportunidade, gostei do time, o Fausto me ligou e eu aceitei e fechei. E você está sempre falando disso, da questão da vaidade. Você não está pensando em vaidade, você está pensando no melhor da Internacional e dos seus objetivos. Primeiro, quero te dar parabéns por essa postura. Eu acho que o torcedor gosta disso. E eu quero que você fale sobre esse peso da Internacional de Limeira. Você teve uma grande experiência do Linense, você fez história no Linense, você fez um excelente trabalho no Manaus, foi campeão no Manaus, então você também performou. Esse peso internacional de Limeira nessas negociações tem ajudado bastante, não só você também, para a entrega para o Roger, né? Tem. Isso daí acho que é bem claro para todo mundo, né? O peso da camisa da Inter é muito grande. Um clube que tem títulos estadual, nacional, e todo mundo conhece a história, a tradição. E isso tem facilitado, entre aspas, as negociações. E também, às vezes, aí a gente tem muito de expertise de negociação e saber o momento certo de agir no mercado. O Bruno, um cara que eu fui ver como que estava atualmente, porque o currículo dele dispensa comentário, né, para essa competição, mas fui ver em loco, Rio Claro e Velo, um jogo depois choveu pra caramba e foi para os pênaltis. Mas eu estive no estádio ali em Rio Claro para vê-lo jogar, juntamente com outro atleta que nos interessava, que acabou que a gente não conseguiu trazer nenhum dos dois, pelo momento. O mercado ainda estava aberto, Série B, o atleta aguardando alguma oportunidade de visibilidade melhor, que não aconteceu, e aí, no momento certo, nós agimos e conseguimos fechar com ele, e a gente está muito contente com o que ele tem entregado para nós. E é dessa forma que a gente vai agir no mercado. E nessas próximas semanas você pode ter certeza que o mercado vai estar agitado também. E a gente não descarta nenhuma possibilidade de nada. A gente está atento e o que for melhor para a Internacional, respeitando, né, tudo o que está acontecendo, o momento que todos estão passando. A gente vai sempre agir com profissionalismo, com ética. Isso daí é inegociável, isso daí a gente não vai abrir mão. E colocando os interesses da Inter sempre acima de tudo. É dessa forma que a gente trabalha. E claro que a presença do Roger colabora muito, tem um peso grande, que o nome dele para a divisão é uma situação que até causa surpresa em muita gente, né? O carinho que ele é recebido nos jogos fora de casa, com exceção desse último, né? Mas lá na Bahia, o que o pessoal fez, a recepção que nós tivemos, muito por causa da figura do Roger, foi uma coisa impressionante, assim como em Nova Venécia também. Fomos muito bem recebidos lá e em Feira de Santana, toda a delegação, muito por causa da presença do Roger. Ô Fausto, nas primeiras semanas, não sei se você vai se lembrar, mas eu te fiz uma pergunta com relação à parte financeira. Você disse que estava chegando, estava contribuindo com o Roger na formação do elenco, a contratação de jogadores. Já deu tempo de você entrar nessa parte financeira da Inter de Limeira? Se sim, como está caminhando, se você puder falar algo, tá? E uma coisa que acaba me incomodando bastante, a Série D esse ano teve uma mísera cota, tá? De 160 ou 150 mil reais. Você vê a Série B tendo uma grana extra agora, a Série C também, chegando a quase 400 mil. Como você vê essa questão da Série D? Tem uma conversa com a CBF, ou vocês nem chegaram nesse ponto ainda para tentar trazer mais recursos também, né? Na verdade, passa ainda pela Série C. A Série C, o recurso que ela recebe também, de cota, de tudo isso, é muito pouco. Então, a Série D não tem como lutar, enquanto a Série C não estiver num nível muito maior do que se encontra hoje. E até tivemos essa conversa esses dias atrás, passa muito por questão estrutural dos clubes, de tudo, do nosso país. É muito difícil gerar interesse em estádios que não têm a mínima condição de vestiário, para receber um torcedor, banheiros, imprensa, de onde transmitir os jogos.
Enquanto a gente não solucionar um pouco isso daí, pensar um pouco nisso, em como melhorar a infraestrutura do futebol brasileiro, o interesse não vejo como mudar da noite para o dia. É claro que está todo mundo atento a isso, os clubes, a confederação, as federações estaduais, e de pouquinho em pouquinho vai melhorar, não tenho dúvida que vai melhorar. A Série D, de quando começou, não pagava passagem aérea, não pagava nada, não tinha cota nenhuma. Hoje já, né, até quando eu disputei com o Linense algum tempo atrás, era um grupo de 4, ou seja, você tinha 6 partidas. Como é que você monta um elenco para jogar 6 jogos? É ridículo. 1 mês e meio de campeonato acabou. E o prazo mínimo de contrato para um atleta são 3 meses. Você vai pagar 1 mês e meio para o cara não fazer nada. Mas isso já melhorou. Já temos 14 rodadas, né? Passagem aérea, que eram 25 até o ano passado, esse ano já foi para 28. Claro que não está na velocidade que a gente gostaria, mas aos pouquinhos, ano a ano, isso está melhorando, e a gente torce para que possa melhorar o mais rápido possível, tanto para a Série C quanto para a Série D. Em relação às finanças da Inter, está equilibrada, é bem justo, né? A receita no primeiro trimestre é muito maior devido à visibilidade do Campeonato Paulista, mas o planejamento feito para o ano a gente vai tentar cumprir a risca, sem comprometer o orçamento do ano que vem. É apertado, às vezes tem que fazer uma mágicazinha aqui e ali, mas a gente não tem do que reclamar. A gente vai lutar e as adversidades vão aparecer, e a gente vai olhar para frente e vai solucionar problema dia a dia, É dessa forma que eu trabalho, e é dessa forma que eu percebi que a diretoria da Inter também trabalha. E aí casou, eu estou muito contente com o que eu encontrei nesses 2 meses, com o trabalho que nós estamos fazendo, e eu tenho certeza que a gente vai colher frutos em breve, aí, que vai vir de encontro, e todo mundo vai ficar muito, muito contente, muito, muito satisfeito. Eu não tenho dúvida disso. E vamos firme no nosso objetivo. Roger, só para finalizar da minha parte, falar um pouquinho da partida de amanhã, mesmo que você não esteja na beira do gramado, mas lógico que você deu os toques ao seu auxiliar e também aos jogadores. A diferença da Inter para o Bahia de Feira na primeira partida justamente foi a questão do gramado. Lá um gramado sintético, né? A Inter não está acostumada. O diferencial hoje da Inter para receber essa equipe do Bahia de Feira com essa crescente, né? Foi justamente contra o Bahia de Feira que a Inter deu essas últimas 3 rodadas aí de 2 vitórias e 1 empate. Como que volta essa equipe jogar em casa agora, encontrando novamente o Bahia de Feira? Cara, é uma boa equipe. Acho que foi um dos melhores jogos da Série D, eu não tenho dúvida. Já comentei isso uma vez. Um jogo aberto, um jogo jogado, pouco chutão, as equipes tentando colocar a bola no chão, oportunidade para os 2 lados. Nós poderíamos ter vencido 2-3, como poderíamos ter perdido de 2-3. Então, acho que foi um bom jogo. Cara, a chave é muito dura. É muito dura. Sabe, às vezes, tá aí. Não é. É muito dura. O líder tem 15 e quem está fora do grupo tem 11. Então, assim, está pegado, está apertado. A gente tem que fazer valer o nosso mando de campo amanhã, nos impor. Fizemos uma semana, graças a Deus, até aqui muito boa, uma semana de muito trabalho, muito empenho, todo mundo entendendo que esses 2 jogos em casa faz a diferença para que a gente possa realmente tentar passar nesse... A ideia é passar entre primeiro e segundo, tá? Não tem como esconder, porque você tem uma força para decidir em casa. Isso, daqui a pouco, a gente consegue pôr 10 mil aqui, isso é um sonho, e a gente fica muito forte, né? Ninguém joga com 10 mil na Série D, ao não ser Santa, América de Natal, e aí Paraná. E aí eu não vejo... O Caxias pode ser também, que tem uma força grande. O restante, cara, joga com um público menor. Então a gente pode tentar buscar essas vitórias aí para ter essa vantagem. Vamos jogo a jogo, jogo duro amanhã, mas tenho certeza que a gente pode vencer. Roger, para fechar da minha parte, eu queria que você falasse dos seus adversários do grupo. Você já falou do Bahia de Feira, né, da importância. Ferroviária mudou o treinador, o Carpini deixou. Você conhece bem os 3 times mineiros, inclusive Pouso Alegre, com Paulo Roberto na liderança. Mas eu queria que você analisasse os 2 times do Espírito Santo.
Cara, eu acho que é uma grata surpresa, né? Equipes que possuem donos, né, cara? Não sei se é uma SAF oficial, mas eu conheci o dono lá do Nova Venezia, o dono do Real Noroeste, né? Cara, é isso aí. O futebol brasileiro está crescendo, as equipes, aí daqui a pouco Espírito Santo, Amazonas, que não tinha uma tradição, né, cara? Aquela coisa. Estamos vendo o Manaus aí, contratando um jogador de uma equipe paulista. As coisas estão mudando, né? O futebol está evoluindo no Brasil e a gente fica feliz por isso. São surpresas, boas equipes, bem montadas, jogos. Eu gostei muito mais do Real, a equipe que venceu aqui. Um jogo mais que eu gosto mais de atacar, um jogo mais de tentar o gol, de tentar vencer o jogo. O Nova Venécia um jogo bem definido, né? Uma equipe que defende muito bem, contra-ataca muito bem. Eu acho que vai ser isso até o final, tá? Eu acho que esse grupo ele não decide antes da penúltima rodada. Eu tenho uma ideia aí que talvez na penúltima rodada a gente também precise de alguma coisa para confirmar a nossa colocação, que é o que a gente sonha. Mas, dependendo até a última rodada, a gente vai ter equipes brigando. E eu vou te dizer, não são só 5. Eu acho que se a URT conseguir um resultado contra o Real lá, nós temos 6 equipes brigando por 4 vagas, e aí passa a ser mais importante ainda as nossas vitórias dentro de casa, porque aí nos dá tranquilidade, porque a briga, com certeza, deve ir até o final. Fechou, rapaziada?